Olá, paz querido professor, paz querida professora da melhor escola do mundo e da melhor turma da sua congregação. Eu sou Wellington Sales e é um prazer falar com você novamente com esse intuito de considerar informações relacionadas à próxima lição desse trimestre, como também fazer algumas sugestões que lhe ajudem a apresentar a sua aula. Para hoje, faremos considerações, apontaremos caminhos, consideraremos também sugestões a respeito da lição de número 9, que é uma visão bíblica do corpo. Inicialmente, como você sabe, como você já conhece, a minha sugestão é que façamos uma relação entre esta lição e as lições anteriores, mas dessa feita de maneira mais ampla. Por que, irmão Wellington? Porque a visão deturpada, a visão prejudicada, a visão incorreta ou mesmo o desprezo da visão bíblica do corpo está na base de alguns problemas relatados em algumas lições anteriores. A título de exemplo, começo fazendo menção da lição que trouxe como tema a dessacralização da vida no ventre materno. Entre outras coisas, a cultura do aborto, a militância pro aborto, as explicações supostamente biológicas que fundamentam a prática do aborto estão assentadas, fundamentadas em uma concepção equivocada do corpo, portanto não bíblica, secular do corpo, em que não há relação entre a pessoa, a identidade pessoal e o corpo. A pessoa não é o corpo e o corpo não é a pessoa. Por isso, é possível, sem nenhum problema de consciência, nesse universo equivocado de compreensão da identidade pessoal e do corpo como se fosse algo separado, matar o bebê dentro do ventre, o que não é feito, por exemplo, quando o bebê nasce. E se entende que já se ultrapassou esse estágio de diferença entre o corpo e a pessoa. O bebê, quando nasce, é pessoa. Há uma união da pessoa com o corpo, enquanto não, o corpo e a pessoa estão separados. Portanto, é o mesmo elemento que fundamenta também a eutanásia e que é base, como tenho dito, da cultura do aborto. Ou seja, afinal de contas, é uma das compreensões equivocadas a respeito especificamente da integralidade do corpo com a identidade da pessoa. Nancy Pearcey, no livro Ama o Teu Corpo, que é um livro muito presente, especialmente nessas últimas lições, apresenta isso como teoria dos dois andares, em que a pessoa não está no mesmo andar do corpo, mas em algum momento da existência o corpo assume o andar, o estágio de pessoa e, portanto, a respeito do bebê, ele não pode ser morto, mas enquanto no ventre materno ele pode ser. Em segundo lugar, há uma relação também entre uma visão equivocada, ou mesmo o desprezo da visão bíblica do corpo, na desconstrução da masculinidade bíblica. Os aspectos masculinos intrínsecos de maneira anatômica, biológica no corpo do homem são também desconsiderados, são atacados. Há uma pressão para a homossexualização, há uma militância homossexual a fim de que o corpo másculo, os comportamentos inerentes ao corpo másculo também sejam desfeitos. E, como tenho dito, num estágio mais extremista da militância homossexual, há uma série de mutilações, há uma série
de ataques hormonais que afetam profundamente a realidade psicológica de muitas pessoas que se dão a esse trabalho, se dão a esse expediente, eu diria assim. Portanto, também na desconstrução da masculinidade bíblica, nesta lição há a maneira equivocada e o desprezo da visão bíblica do corpo, assim também como na desconstrução da feminilidade, a construção, a constituição do corpo feminino é desprezada especialmente a respeito da anatomia que promove a procriação, promove a bênção, a sacralidade da maternidade, que na visão bíblica do corpo é uma bênção de Deus, mas na visão secular do corpo é algo que prejudica, inferioriza e atrapalha os planos dessa mulher empoderada. Portanto, no universo feminista também há uma desconsideração da visão bíblica do corpo, como também é uma maneira errada de ver o corpo. E, assim, no auge da concepção equivocada, no auge do desprezo da visão bíblica do corpo, está a ideologia transgênero, que, sem ressalvas, sem reservas, ataca violentamente o corpo, apresentando o fato de que o corpo não tem relação nenhuma com a identidade, o corpo não cumpre o propósito de estabelecer identidade. Há aí novamente a distância entre o corpo e a identidade pessoal. Nesse sentido, uma visão profundamente reducionista e de desvalorização do corpo, dando ênfase ao que eu penso, ao que eu sinto e às minhas emoções. O que eu penso é mais forte, é mais valioso, é mais considerável, determina a minha existência. O que eu sou biologicamente é apenas um detalhe, esse corpo é apenas uma carne que pode ser mutilada ou até descartada. Então, o que nós temos em comum a partir da dessacralização da vida no ventre materno, passando pela desconstrução da masculinidade, desconstrução da feminilidade? E, no ponto mais alto, no auge desta maneira de ver o corpo, a ideologia transgênero é exatamente um desprezo declarado à visão bíblica do corpo. Então, querido professor, querida professora, faça essa relação desta feita mais ampla a respeito da nossa lição próxima, lição de número 9, e as outras lições, porque no conteúdo das outras lições existe algo em comum, é a desconsideração da visão bíblica do corpo. Nesse universo de desconsideração, de desprezo da visão bíblica do corpo, cabe considerar, e aí vai a minha segunda sugestão para início da apresentação da sua aula, para a construção do planejamento da sua aula, a ênfase nos aspectos da maneira bíblica de ver o homem, que abarca, contempla também a visão a respeito do corpo. Qual é o primeiro aspecto dessa visão bíblica do homem, que contempla sua parte material, sua parte física, que é o corpo? Primeiro, é uma visão que glorifica a Deus, porque, entre aspas, reposiciona Deus, como eu tenho dito nos outros vídeos, ao lugar de Criador. A antropologia bíblica apresenta o fato de que o homem, sua constituição imaterial, sua constituição material, física, que é o corpo, não são resultados de um processo evolutivo e natural, mas resultado de uma obra imediata e sobrenatural, divina. Portanto,
a visão antropológica bíblica, que contempla a visão do corpo, glorifica a Deus. Em segundo lugar, a visão antropológica, a visão do homem que a Bíblia tem, que contempla também o corpo, é uma visão que honra as Escrituras. As visões seculares não honram as Escrituras, muito pelo contrário. É bom observar que numa tentativa de conciliar algumas propostas, alguns pressupostos científicos, especialmente a respeito da teoria darwinista do evolucionismo, há uma desconsideração e uma tentativa de reconfiguração da literalidade da narrativa da criação de Gênesis, ou seja, há, na verdade, um ataque, há, na verdade, uma ação desrespeitosa ao texto bíblico. Nesse universo de desrespeito ao texto bíblico, numa tentativa de conciliar de maneira errada a visão bíblica da criação com a visão científica da criação, nós devemos focar na maneira bíblica de narrar o homem, sua constituição material, e isto honra as Escrituras, reconhece-a como verdade e autoridade sobre antropologia, sobre o que ela diz a respeito do homem e sua constituição especificamente material. E em terceiro lugar, preste bastante atenção para isso, nesse universo de concepção errada a respeito do corpo, de maneira geral, uma concepção errada a respeito do homem, uma antropologia secular que ataca, despreza a antropologia, a visão do homem bíblica. A visão bíblica tem um aspecto redentor. Enquanto as outras visões, quase sempre materialistas, apontam o final de tudo na morte, sem nenhuma esperança para esse ser, a visão antropológica bíblica é esperançosa. É como se fosse nessa parafernália de ideologia fatalista, materialista, uma luz no fundo do túnel. A morte não é o fim. E a morte com Jesus é o início de uma vida gloriosa. Inclusive, por ocasião do arrebatamento, proporcionará a ressurreição do corpo, dessa parte material do homem, e de maneira excelente, como nós costumamos biblicamente nominar, glorificada. Então perceba, querido professor, querida professora, a importância de, ao lado de concepções erradas a respeito da parte material da constituição humana, ao lado de ataques à narrativa literal da criação relatada por Gênesis, nós temos uma palavra de esperança, nós temos uma pressuposição bíblica que honra a Deus e uma visão bíblica que honra naturalmente as Escrituras. Em terceiro lugar, ainda de maneira introdutória, é bom que nós, para fecharmos a conta a respeito da necessidade de reafirmarmos a visão bíblica do corpo em contraponto às visões equivocadas, seculares, prejudicadas, humanistas do corpo humano, é interessante fazermos a consideração da positividade da visão bíblica a respeito do corpo. E aí eu busco, por assim dizer, a ajuda de dois teólogos. Primeiro é o Millard Erickson,
teologia sistemática, ele aponta na disciplina, na matéria antropologia, que as visões seculares a respeito do ser humano apontam, entre outras coisas, o ser humano como uma máquina, ou seja, alguém que pode ser descartado quando não funcionar. Na visão secular a respeito do homem, às vezes ele é apresentado como um animal. A teoria darwinista é o exemplo disso, um animal melhorado, com algumas habilidades decorrentes de um processo de adaptação e de evolução. E em terceiro lugar, Milha de Erickson aponta o fato também de que na visão secular, na antropologia secular, o homem é visto também como uma espécie de vítima do universo, de forças impessoais, ou seja, alguém que está subjugado a enfrentar, talvez, a vida inteira problemas que ele não pode explicar, e assim se cria na mente desse ser humano que ele é alguém que foi escolhido para sofrer e vítima de forças impessoais do universo. A visão bíblica não é essa visão minimalista, fatalista, triste, sofredora, pragmática do homem e sua constituição. A visão bíblica é que o homem é uma criatura de Deus e terá um fim redimido. É claro, se ele considerar Jesus e o seu sacrifício na cruz eficazes para perdoar o seu pecado e, logicamente, mudar o seu fim. A visão bíblica do homem, a visão bíblica do corpo precisa ser reafirmada, principalmente nesse tempo em que há essa deturpação, como uma mensagem redentora, uma mensagem de esperança, uma luz no fundo do túnel. Pouens, outro teólogo, especialmente no manual de teologia Moody, que ele organiza, apresenta pelo menos 3 posições concernentes ao corpo. A primeira delas exalta a alma, que aponta o corpo como algo mau. Visão gnóstica decorrente de preposições filosóficas gregas, que entendiam a alma, a mente, como a única coisa positiva da constituição do ser humano, e o corpo era algo que prendia, que era um empecilho a essa valorização positiva da mente. Então é necessário vencer, é necessário se libertar, é necessário praticar uma série de supostos exercícios piedosos para que o corpo seja vencido. Abro um parêntese para dizer que essa maneira negativa de ver o corpo como algo mal que precisa ser vencido, infelizmente, influenciou o meio evangélico pentecostal, que aponta um exercício de piedade como um instrumento que mata o corpo. Qual? Jejum. Você já ouviu muitas vezes pessoas dizerem: eu vou jejuar para matar o corpo, para enfraquecer o corpo, para mortificar o corpo. Esta visão parece ser bíblica, mas não é. É uma visão que despreza a visão bíblica, porque aponta o corpo como algo mal que precisa ser vencido para a alma ser liberta, alcançar o céu, alcançar uma intimidade melhor com Deus. Uma visão gnóstica, herética, antibíblica. O jejum, muito pelo contrário, tem uma visão de valorização, uma visão positiva a respeito do corpo. Ou seja, eu vou ofertar o meu melhor e nesse melhor está incluído o que é bom. Minha alma, meu espírito e o meu corpo. Não dá para se ofertar a Deus pela metade. Não dá para se ofertar a Deus por parcelas. O homem é uma constituição integral, una, corpo, alma e espírito. Eu fecho esse parêntese e se você quiser compartilhar esse pensamento com outras pessoas que pensam assim, eu inclusive lhe agradeço. Então, Pouens fala desta primeira concepção, que é o corpo como prisão da alma, uma visão que exalta a alma. Depois, Pouens fala do corpo como a única parte importante
do homem. Já essa visão despreza a alma e dá ensejo, é fundamento para o hedonismo e o narcisismo. Na mente de pessoas assim, tudo o que importa é o corpo. E a terceira visão é a visão que se apresenta mais consoante, mais relacionada à visão bíblica. O corpo é parceiro da alma e do espírito, que aponta, portanto, uma unidade de constituição. Não há separação, não há supervalorização de uma ou de outra parte. Todas elas são igualmente importantes, todas elas constituem o ser humano, todas elas promovem a unidade e a integralidade do ser humano, e a visão bíblica não as trata de maneira separada. Portanto, senhoras e senhores, a visão bíblica é positiva em relação ao corpo. A mensagem da antropologia bíblica a respeito do corpo é uma mensagem de esperança. E é bom observar também que Nancy Pearcey, no livro Ama o Teu Corpo, apresenta o fato de que o corpo possui um propósito na criação. Qual é o propósito do corpo que faz com que ele se una ao grande propósito da criação? É manifestar a glória de Deus, é manifestar a mensagem de Deus. As obras criadas não manifestam a glória de Deus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia. Não é um instrumento da revelação natural de Deus? Sim. O corpo está fora dessa realidade? Não. O corpo também é parte da criação. Por isso, o corpo também possui este propósito de transmitir a mensagem da existência de Deus, transmitir a glória do Criador. Isto fica claro em que todas as vezes que se estuda a constituição do corpo humano, o funcionamento do corpo humano, a beleza da complexidade do corpo humano, se compreende o fato de que isso não pode ser resultado de uma explosão do nada, de uma simples movimentação de átomos num vácuo temporal e espacial, mas fruto de uma mente, de um planejador, de um planejamento que remete ao Criador. Isto nós chamamos de design da criação. É quando você percebe na criação, quando você vê na criação a sua dinâmica de funcionamento, que aponta ao fato de que é impossível ela ser assim sem ter sido pensada, sem ter sido organizada. Um exemplo de design da criação também é quando a ciência compreende o fato que, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, as equações da pressão atmosférica, a organização dos mares, todo esse equilíbrio das leis que regem a natureza são perfeitamente estabelecidas. E se houver um desequilíbrio que seja, os homens deixam de existir. Ou seja, a constituição do mundo, do planeta, é para promover a existência do ser humano. Isso significa dizer que alguém pensou na pressão atmosférica, na distância do Sol para a Terra, na organização dos mares, na organização das estrelas, da Lua e assim sucessivamente, a fim de que todas essas leis de maneira equilibrada funcionem para um propósito: a preservação da vida humana. Design da criação que aponta para um construtor, uma mente, um planejador. Exalta, portanto, Deus como criador. Mas houve um problema nessa leitura da criação com propósito que envolvia o corpo como propósito. Qual é o problema do caminho? Teoria evolucionista, uma leitura materialista da criação.
Charles Darwin mudou a chave de leitura da criação do mundo. E de lá para cá, a criação não é mais, ou melhor, não é mais vista, não é mais concebida pela maioria das pessoas como esse instrumento de glorificação de Deus e que, pelo seu design, aponta a existência do Criador. E nesse balaio de gato darwinista está também o corpo humano. O homem não é um homem, é um animal melhorado que passou por um processo evolutivo e é fruto de uma explosão de resultado da movimentação dos átomos. Logo, no final das contas, o corpo, nesta maneira darwinista, evolucionista e secular de vê-lo, não é mais um meio de glorificação a Deus, não é mais um meio em que se tem propósito divino, mas um pedaço de carne que precisa ser administrado do jeito que se entender melhor. Então perceba, querido professor, querida professora, que nós temos muitas informações importantes a respeito desta lição, visão bíblica do corpo, e é preciso fazer esse filtro com o intuito de reafirmar a visão positiva bíblica e reafirmar a visão esperançosa bíblica a respeito do corpo. Para o nosso primeiro ponto, nós temos a criação do ser humano. Primeira seção do primeiro ponto é a origem da raça humana. Destaco o seguinte parágrafo: por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato imediato e sobrenatural. Enfatize: um ato imediato e sobrenatural. Por que é necessário enfatizar esses dois aspectos da criação do homem? O aspecto imediato e sobrenatural. Exatamente para afirmar a visão bíblica que é contrária à visão darwinista. A visão darwinista é que o homem é resultado de um processo evolutivo que atravessa o tempo, como também é resultado de um processo natural. Essa é a visão ateística. Essa é uma visão antibíblica. A visão bíblica é que o homem foi criado de uma vez só. Não possui um processo evolutivo, e a visão bíblica é que o homem não é resultado de processos naturais, é resultado de uma intervenção, de uma obra divina, portanto, sobrenatural. É nesse momento que é importante nós fazermos considerações a respeito de pelo menos dois tipos de evolucionismo. O evolucionismo ateu, que nós conhecemos bem, que retira Deus totalmente da criação, apontando a criação do homem e do corpo humano como um processo evolutivo e natural. E a outra parcela, a outra vertente do evolucionismo, que é o evolucionismo que tenta incluir Deus. É uma tentativa de diálogo, de conciliação entre o pressuposto darwinista, supostamente científico, e o texto bíblico, a concepção bíblica, o que não dá certo. Qual é a mensagem, qual é o conceito do evolucionismo teístico que tem Deus como protagonista? É o seguinte: Deus criou o homem, mas não criou em dias literais. Deus criou todas as coisas, mas não criou em dias literais, de 24 horas. Mas os dias da criação correspondem a milhões de anos, a eras geológicas, para que se compreenda nessas eras de milhões de anos o processo de evolução do homem. Não há base bíblica para isso. Há, na verdade, uma afronta ao texto bíblico, uma interpretação equivocada do texto bíblico,
que retira novamente a característica central da criação do homem, que é imediata e sobrenatural. Deus aqui, nessa visão evolucionista, é o supervisor da evolução, e os dias de 24 horas, que nós entendemos ser assim, do texto da criação de Gênesis, na verdade, correspondente a milhões de anos, a eras geológicas, exatamente para tentar relacionar o pressuposto científico para encaixar, né, para dar certo o cálculo da evolução do homem e dos animais. E aí eu faço a consideração do que diz Felipe Amorim no seu livro Cosmovisão. Uma das explicações mais aceitas no meio cristão hoje é o evolucionismo teísta, por incrível que pareça. Segundo essa visão, Deus existe, mas não criou o mundo como a Bíblia expressa em Gênesis. Para quem acredita nessa corrente, Deus teria conduzido o processo evolutivo, e cada dia da criação descrito na Bíblia seria correspondente a uma era geológica da evolução das espécies. É lógico, porque nós acreditamos na literalidade da narrativa da criação de Gênesis, portanto, dias de 24 horas que apontam uma criação imediata e sobrenatural do homem, nós somos totalmente desfavoráveis e contrários tanto à evolução ateística, que retira o Criador, como à evolução teística, que aponta Deus como supervisor da evolução. Aponte no segundo subponto a unidade da constituição humana. A visão bíblica, querido professor, não aponta o ser humano dividido em partes separadas, mas aponta uma constituição integral tricotômica. Existem outras visões, dicotômica e tantas outras, mas nós, partindo de uma concepção que se queira bíblica, partindo também da nossa declaração de fé assembleiana, temos esta maneira de ver a constituição humana. O homem é constituído de 3 partes, uma material e 2 imateriais: corpo material e alma e espírito imaterial. Dê ênfase à unidade da constituição, dê ênfase à ideia tricotômica do ser humano. E, por fim, no subponto 3, como consequência dessa visão integral, plena, total, una do ser humano em 3 partes, o pecado também afetou de maneira plena e integral essa constituição do homem, até porque não seria possível outra realidade, né? Se o homem foi feito por Deus de maneira integral, recebeu de maneira integral a imagem e semelhança de Deus, o pecado igualmente prejudicou de maneira integral, total, a imagem e semelhança de Deus, e traz as suas consequências, seus prejuízos no corpo, na alma e no espírito. Vamos ao nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto dá ênfase mesmo à alma, ao cerne do conteúdo, que é a visão bíblica, que, como eu tenho dito inicialmente, é a visão positiva do corpo. E aí, querido professor, eu quero lhe ajudar. Você vai ver que a visão bíblica do corpo, primeiro, ela dá ênfase em Deus como criador do corpo, ela dá ênfase no design da criação, ou seja, olha-se, se estuda o corpo humano, se entende que ele é resultado de uma mente que pensou, que estabeleceu que ele seria assim e funcionaria excelentemente assim. Assim como também preparou o ambiente para a preservação da vida. Isso é design da criação. A visão bíblica do corpo dá ênfase no método revelacional antropomórfico, ou seja, se o corpo fosse mau, ruim, Deus não teria se utilizado de partes do corpo humano para se revelar. A mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Deus
resolveu se revelar de maneira especial com imagens do corpo humano. Ora, se Deus escolheu esse método de revelação, logo o corpo, na concepção bíblica, não é algo ruim. Do contrário, Deus não teria se utilizado de características corporais, de órgãos do corpo, de membros do corpo, para se manifestar, se revelar, o que nós chamamos de antropomorfismo. A visão positiva do corpo dá ênfase na encarnação de Jesus. Eu diria que esse é o ponto alto da valorização bíblica do corpo. A revelação especial, redentora de Deus, ela vem se manifestar num corpo. A visão positiva bíblica do corpo dá ênfase na ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscitou um fantasminha, ressuscitou com o corpo glorificado. E, em último lugar, a visão positiva bíblica do corpo dá ênfase na glorificação do corpo. Os mortos em Cristo ressuscitarão do mesmo modelo, do mesmo jeito de Jesus, com o mesmo corpo glorificado. Então, a visão positiva do corpo é bíblica, dá ênfase em Deus como Criador. Deus não criou algo mal, Deus criou algo bom. Dá ênfase ao design da criação, ou seja, o corpo tem esse propósito de apresentar e glorificar a Deus como Criador. Dá ênfase ao método revelacional de Deus. Ele se manifestou se utilizando de imagens de membros do corpo humano. Dá ênfase na encarnação de Jesus. O ponto alto da revelação se valeu de um corpo. Dá ênfase na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, e dá ênfase na glorificação do corpo dos crentes, dos santos, por ocasião do arrebatamento. E aqueles que forem arrebatados também terão o seu corpo glorificado. Então, senhoras e senhores, a visão bíblica do corpo é positiva. Portanto, no primeiro subponto, nós temos o corpo como a parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, ou como costumamos ver na disciplina antropologia, a parte material. Segundo, o corpo é visto como o templo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o corpo será glorificado na ressurreição. Deus criou essa parte exterior, essa parte material do homem. O corpo é visto como o templo do Espírito Santo, e também o corpo será glorificado na ressurreição. Dê ênfase nesse segundo ponto, além dessas informações que eu passei para você, a essa ideia de que, em primeiro lugar, Deus criou o corpo, em segundo lugar, Deus habita no corpo, em terceiro lugar, Deus glorificará o corpo. Portanto, uma visão bíblica naturalmente positiva a respeito do corpo. O terceiro ponto é a visão mundana, a visão secular, a visão que não é bíblica do corpo. E aqui nós vamos perceber os pontos extremos em relação ao entendimento do corpo. O primeiro ponto extremo em relação ao entendimento do corpo é a supervalorização do corpo, que explica o hedonismo e o narcisismo. Os hedonistas acabam utilizando o corpo para qualquer tipo de prazer. O que importa é o prazer, e o corpo é esse instrumento supervalorizado para alcançar o prazer. E os narcisistas se autoglorificam. O mundo gira em torno do seu corpo. Não é uma visão bíblica, porque supervaloriza o corpo. Tudo que existe para o hedonista, tudo que existe para o narcisista é o corpo, e essa não é a visão bíblica. Em segundo lugar, outro extremo é o da desconsideração total do propósito do corpo, que explica a erotização e a libertinagem. Não há, portanto, a concepção de que o corpo possui um telos, ou seja,
um propósito, o corpo não é teleológico, não possui um propósito divino, não possui um propósito de glorificação a Deus, de transmissão da existência, da mensagem de Deus. Portanto, se tem uma série de comportamentos sexuais que não correspondem ao respeito ao corpo. E, em terceiro lugar, se tem outro ponto extremo, que é a desvalorização do corpo, que explica a liberdade e a autonomia para fazer o que quiser do corpo. Então, senhoras e senhores, professor, professora, este é mais um vídeo, esta é mais uma importantíssima lição desse trimestre. Eu espero ter podido lhe transmitir algumas informações importantes a respeito dessa lição, visão bíblica do corpo. E, por fim, desejo que você dê a melhor aula para a melhor turma da qual você é professor. Deus abençoe você e toda a sua casa e prospere a sua escola dominical e a sua turma, em nome de Jesus.